Olá pessoal, professor Marcelo de Biologia, vamos fazer uma questãozinha aqui para melhorar o nosso processo aí para a prova da UERJ. A questão fala sobre ação enzimática, sobre as enzimas. Tá? A gente não pode esquecer alguns pontos antes de eu começar aqui, é lembrar que toda enzima é uma proteína, lembra? Enzima, biocatalisador proteico. Bio, né, catalisador, que acelera as reações dos seres vivos, e proteico, que toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é proteína, isso pode, às vezes, salvar a nossa questão. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte: de acordo com o substrato, as enzimas atuam de forma específica, como catalisadores biológicos. Específica, a gente vai lembrar daquele ponto que é chave, fechadura, né? A enzima é específica na ação, tá? Ela não atua em qualquer substrato. Acelerando as reações químicas celulares, por isso que é catalisador. A variação na concentração de substrato é um dos principais fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas durante o metabolismo celular. Outros fatores, pois a gente vai estar explicando, que é a pH, né, e a temperatura. A relação entre a concentração de substrato e a velocidade de reação de determinadas enzimas é representada pelo seguinte gráfico. Então, nós temos 4 gráficos, né? Estão aqui. Está aí na sua questãozinha. Gráfico A, B, C e D, as curvas, né? Com a velocidade de reação e pela concentração. Eu costumo fazer a analogia à ação das enzimas, né, em 2 casos. Imagine que você está em obra. Você chega o caminhão do tijolo, bota todos os tijolos, 1000 tijolos em um cômodo, só que você tem que botar esse tijolo do outro lado desse cômodo, né? E tem uma parede. Você tem 10 ajudantes seus em cima do muro. Se você jogar 5 tijolos, 5 ajudantes vão pegar e jogar para lá, então a velocidade é 5. Se você jogar 8 tijolos, 8 dos 10 ajudantes vão pegar o tijolo e vai levar para lá. Então, a velocidade está 8 por vez. Se você jogar 10 tijolos, os 10 tijolos vão ser pegos pelos 10 ajudantes, vão para lá, levar para o outro lado. Então, a velocidade está 10 por vez. Se você jogar 11 tijolos, só 10 vão pegar, porque você só tem 10 ajudantes. Se você jogar 20 tijolos, só 10 vão pegar. Então, chega num determinado momento que todas as enzimas estão sendo usadas, estão com seu sítio, né, sendo usado ali em cima do substrato, e não tem mais como aumentar a velocidade. Você chega naquele limite de substrato que podem sofrer a ação da enzima. Então, é como se fosse os ajudantes. Outro que eu costumo falar também é quando você come bastante, né? Vamos botar em números. Lembra que eu sempre falo na sala? Não adianta levantar o tio, eu como mais que isso. Vamos dizer que teu estômago está preparado para comer 10 salgadinhos. 10 salgadinhos, tá? Você come 15 salgadinhos rápido, porque vai demorar a entender. Quando você chega lá no 15º, 16º salgadinho, né? O estômago entende que ele não tem mais enzimas suficientes para estar trabalhando com isso. Você se sente até mal. Então, tem que esperar aquelas 10 enzimas para aqueles 10 salgadinhos trabalharem, para depois digerir o outro. Por isso que, às vezes, a gente culpa até o último salgadinho. Esse último salgadinho não está bom. Tá? Porque, na verdade, você não tem enzima para tudo que você quer comer. Então, tem que esperar para sofrer essas reações. Então, vamos lá. Número de substrato. Tá? Se você pegar a opção D, a curva aumenta, estaria razoável até aqui, vai aumentando, mas chega um momento, desce. E essa curva aqui, o interessante dela, que ela aparece muito, surge muitas vezes ela. Por quê? Porque ela é uma curva de ação enzimática que quando tem, por exemplo, o pH, que a gente vai ver aqui, ó. Se você pegar a curva de velocidade de reação da enzima envolvendo o pH, ela, enquanto está fora do pH, está baixa a velocidade, conforme vai chegando próximo do pH ótimo, aumenta, vai saindo do pH ótimo, vai diminuindo. Vamos pegar como exemplo o pH 7, a enzima que atua na nossa boca, pitialina, que atua com pH 7. Então, o pH próximo do 6, próximo do 8, você tem umas ações razoáveis, mas longe disso está lá embaixo.
Chega no 7º, está ótimo. Então, essa curva poderia te enganar, sim. É uma curva que te engana. A curva C vai crescendo conforme vai aumentando o número de substrato e ela estabiliza, mas antes de estabilizar, ela diminui. Ela não diminui. Ela vai estabilizar lá, quando chegar no máximo de substrato que ela pode. Tá? A curva B. A curva B é um crescimento exponencial. Ela não diminui nunca. Né? Ela está crescendo ad infinito aqui. Ou seja, ia produzindo o quanto de enzima fosse necessário, quanto fosse a demanda de enzima. E não é. Nós temos aqui a opção correta, que é a opção A, que vai crescendo conforme vai crescendo a velocidade, conforme vai crescendo o número ou a concentração de substrato. Até que chega um momento, um instante, né, que parou. Aqui para, estabilizou por quê? Porque todas as enzimas sofreu a saturação aqui. Todas as enzimas estão sendo usadas nesse momento. Então, não tem como aumentar a velocidade de reações. Não é que para de sofrer reação, pessoal. Aqui, ó, é velocidade. A velocidade chegou no máximo. Aproveitando, o outro ponto, né, que pode influenciar na velocidade das enzimas é a temperatura. Tá? Conforme vai aumentando a temperatura, repare que ele nem pode começar do zero. Tá? Muitas das vezes está até assim. Tá? Ele vai aumentando a temperatura, vai aumentando a velocidade. Por exemplo, se pegar as nossas enzimas, ela tem que estar próximo de quê? De 36,5, 37 graus. Se você pegar aqueles gráficos que dão de 10 em 10, vai estar lá próximo dos 40 graus Celsius. É a nossa temperatura ótima. Então, o nosso corpo geralmente está ali próximo de 37, vai estar ali nossa temperatura ótima. Passando muito dessa temperatura, nosso caso, chegando 39, 40 ali, já começa a desnaturar. Então, vai ocorrendo a desnaturação, ou seja, a proteína, não podemos esquecer, como eu falei, toda enzima é proteína, a proteína vai saindo da sua estrutura terciária, quaternária, indo para a estrutura secundária e primária, que não tem mais função. Então, ela começa a desnaturar. A enzima começa a desnaturar, perdendo sua estrutura tridimensional, consequentemente, perdendo sua função. Não deixa de ser aquela proteína, não perde aqueles aminoácidos, só perde a função. Logo, ele vai diminuir sensivelmente a velocidade. A gente consegue perceber isso quando a febre se mantém alta por muito tempo. A pessoa entra em convulsão porque as enzimas vão se desnaturando. Tanto que tem que diminuir a temperatura rapidamente, ou com antitérmico, ou com um banho gelado, ou seja, a temperatura não pode ficar alta por muito tempo. Beleza, pessoal? Tá? Ok.